Olá, meus amigos, tudo bem? Passando aqui para mais um tempo de leitura, um tempo de aprendizado. Gostaria de ler com vocês aqui uma passagem muito interessante na Bíblia, que fala do jovem rico, né? Mateus capítulo 19. Eu queria ler a partir do verso 21 até o verso 26. Pegar um contexto aí para gente refletir, para a gente pensar no que Jesus quis nos mostrar aqui. Tá bom? Diz assim, ó, a partir do versículo 21, tá? Mateus 19, a partir do versículo 21. Fala assim, ó. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os discípulos, os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, aqui nos primeiros versículos, se você analisar direitinho, Jesus não estava chamando o rico, porque fica parecendo que Jesus está falando para ele assim, ó: se você ser pobre, você vai entrar no reino dos céus. Mas se você tiver esse tanto de dinheiro aí, você não vai entrar. Não foi isso que Jesus quis falar. Porque o próprio texto mostra que Jesus falou para ele em tesouro. Então veja bem, Jesus falou assim, ó: vende tudo que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então qual que foi o problema do jovem rico aqui? Primeiro, não crer, não confiar, não entender que ele estava falando ali com o dono de tudo, com o dono do ouro, da prata, de tudo. Tudo é de Deus. Tudo foi feito por Deus. Então, quando você não entende com quem você está falando, você perde algo muito maior do que aquilo que você tem. Ele tinha muitas propriedades. Jesus tinha um tesouro no céu. Jesus tem um tesouro no céu. E ofereceu a ele. E depois disse: vem e segue-me. Então, quando você não entende com quem você está falando, você perde algumas oportunidades. E este jovem aqui jogou fora a oportunidade que todos nós queríamos, que é o tesouro no céu, que é a vida eterna, a salvação, né? E é muito legal isso aqui, porque as pessoas ficam pensando que eu já vi muitas pessoas falando assim, ó: ah, eu prefiro ter um barraquinho, ter uma casinha e ser salvo, do que ter uma casa, ter carro, ter isso, aquilo, outro e não ser salvo. Gente, o pensamento não é esse. O nosso pensamento tem que ser o quê? A gente tem que crer em Cristo, é isso que nos dá salvação, não é a condição que a gente está. O que nos dá salvação foi o que Cristo fez na cruz. Foi a redenção dele, foi o sangue pagando o nosso pecado. E a partir dali o que resta a nós é crer que ele é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. Então, eu vou ler mais um pouco aqui, que é para você entender um pouco melhor, tá? Fala assim, ó: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Outro pensamento, né? Porque a gente acha que porque as pessoas têm dinheiro, são ricas, elas estão um patamar a mais do que o nosso. Elas podem tudo, elas têm poder para tudo.
E com a salvação não é assim. Foi isso que os discípulos pensaram aqui. Eles falaram, poxa vida, se os ricos não podem ser salvos, imagina nós que é pobre. Não é esse contexto. Ah, o pobre será salvo, o rico será salvo. Só basta crer. Não tem muita coisa a acrescentar além disso. E no final aqui, Jesus fala uma coisa muito maravilhosa que tem que ser lida. Ele diz assim, ó. E Jesus, eles fizeram a pergunta, né? Se o rico não vai ser salvo, e aí, quem é que vai ser? Aí Jesus disse, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, Jesus falou o texto todo, que o rico seria difícil entrar no reino dos céus. Ele falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas no final, Jesus disse, e Jesus olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Ou seja, o pobre, o rico e quem quer que seja, para Deus é possível que seja salvo. Por que para Deus tudo é possível? Porque quem salva é Cristo. É Ele que salva. Não é a condição que você tem de rico ou de pobre. Eu já vi muitas pessoas falando, né, que o rico não seria salvo, que quem tem dinheiro não será salvo, por causa desta passagem, mas ela tem um contexto. E se você não lê todo o contexto, e se você não lê o final aqui, onde diz que tudo é possível para Deus, você fica com isso na sua cabeça e você acha que é a condição que você tem que te salva. Ah, eu sou pobre, eu vou ser salvo. E não é isso. Volto a repetir, o que nos salva é o que Jesus fez na cruz por nós. Lá em Romanos, fala que todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus e que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Esse texto aqui é um texto que foi antes da crucificação de Cristo, ou seja, antes de Jesus pagar o preço de todos nós pelo pecado, né? Esse texto é um texto que é antes. Então, você que é pobre e você acha que você vai ser salvo porque você é pobre, você está totalmente equivocado. Se você puder lutar para ter melhores condições financeiras, lute para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais agradável, sem muitas faltas. E você que é rico, que você talvez ouviu que não herdaria o reino dos céus porque você é rico, entenda que, como o texto mesmo próprio diz, que diz que para os homens é impossível, mas para Deus não é nada impossível. Então, ou seja rico ou seja pobre, somos salvos pelo nosso Deus, pelo que Jesus fez na cruz, por mim, por você e por todos aqueles que creem. Tá bom? Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.